Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre bullying, um tema muito importante. Vamos lá? Bem, definição de bullying. Esse termo é um termo de origem inglesa e não tem ainda tradução no Brasil, então o termo utilizado aqui entre nós é inglês mesmo. Esse termo se refere para qualificar comportamentos violentos no âmbito escolar, tanto de meninos quanto de meninas. Então, no Brasil se usa para esse contexto escolar, em outros países também se usa essa palavra para esse tipo de comportamento que ocorre, por exemplo, no ambiente de trabalho. Aqui nós chamamos de assédio, né? Assédio moral e assédio sexual. Ah, e o assédio é uma característica desse tipo de agressão mesmo, né? Então, são ações desrespeitosas que acontecem de maneira recorrente e intencional. Então, essas duas características são muito importantes. Tem que ser recorrente, ou seja, tem que se repetir no tempo e tem que ser intencional, tem que haver a intenção. Uma ação pontual violenta, ela é grave, mas se ela não é recorrente, não é bullying. Pode ser até culminar, por exemplo, num homicídio. Então, para vocês terem ideia da gravidade das ações. Mas, em termos legais, é importante saber a diferença. Né? E também em termos conceituais e de campo de estudos. Né? O bullying tem essas características importantes. Então, são ações desrespeitosas, recorrentes e intencionais. Sem motivação específica ou justificável. Mas há alguma situação em que a motivação é justificável? Sim, por exemplo, se a pessoa está sendo agredida, se alguém vai cometer um ato de violência contra ela, né, um estudante, e para se defender tem uma ação que em outro contexto poderia ser considerada agressão, nesse contexto é defesa. Entende? Então, assim, é diferente, né? Então é importante que não haja nenhum tipo de motivação justificável. E aí, com essas ações, o agressor maltrata, intimida, humilha, amedronta suas vítimas. Em termos de definição, ainda o bullying ele causa muita dor, muito sofrimento, né? E o agressor, que é o bully, né, que é o termo que o verbete está no dicionário, por exemplo, no dicionário Michaelis, o bully quer dizer brigão, né? E o verbo to bully quer dizer ameaçar, amedrontar, intimidar. O dicionário Oxford registra o significado agressor para esse verbete, bully. E comportamento agressivo para bullying. O bullying não pode ser mais tratado como um fenômeno exclusivo do campo educacional, porque já se fez isso e ainda há pessoas que dizem não, isso é do campo da educação. Então, quem é da área da saúde, por exemplo, tenta justificar seu não envolvimento dessa forma. Mas não, isso já está bem claro que é um problema de saúde pública e de interesse multidisciplinar, multiprofissional. Então, por exemplo, deve entrar na pauta de todos os profissionais que atuam na área médica, na área psicológica, assistencial, de forma abrangente. A falta de conhecimento sobre o bullying é extremamente prejudicial. Essa falta de conhecimento está associada ao aumento do número de casos e da gravidade dos casos, até mesmo com situações trágicas, que poderiam ser evitadas. Então, a informação é muito importante. E a informação, o conhecimento ele é poderoso. É que eu trago o Stephen Hawking, né? Uma citação dele: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão de conhecimento. Então, a pessoa que acha que sabe, né? E não sabe. Então, é muito
importante termos consciência das nossas limitações também e só falar o que sabemos. Por isso que estamos aqui compartilhando conhecimento sobre bullying, para podermos falar sobre bullying com fundamentação teórica, científica. Bom, bullying não é brincadeira. Então aí já vem um ponto. Às vezes algumas pessoas dizem, ele só estava brincando, ela só estava brincando. Não, retomando um conceito que é importante ser enfatizado, só é bullying quando todas as pessoas envolvidas se divertem. Né? E no caso do bullying, não. A vítima jamais se diverte. Quando apenas alguns se divertem à custa dos outros que sofrem, aí não é mais diversão, é violência. Porque o conceito de violência, vamos destacar também, é aquela ação que envolve a destruição. A destruição pode ser psicológica, patrimonial, física, sexual, mas sempre que houver destruição é violência. Então, essas ações que são camufladas como brincadeiras, e aí entre aspas, porque são falsas brincadeiras, né? Envolvem preconceito, ignorância, maldade, consciente, lembram-se, intencional. Portanto, não é um comportamento normal, não é uma brincadeira de crianças que passa com o tempo. Então, pessoas da minha geração, por exemplo, às vezes dizem, no meu tempo essas coisas aconteciam, ninguém falava de bullying e todo mundo sobreviveu. Sobreviveu, mas com quais consequências? E não chamavam de bullying porque não havia estudo, mas o comportamento era tão nocivo quanto. Tá? E no caso do bullying, então, outro ponto importante é que existe uma desigualdade subjetiva de poder. Assim como no caso do assédio nos ambientes de trabalho também. Então, no ambiente escolar, por exemplo, um estudante mais velho, maior em termos de tamanho, né, se sente superior e escolhe como vítima aquele que percebe como sendo mais frágil. E então tem sempre um agressor, um bully que domina a maioria dos alunos. E acaba pressionando para não haver atitude solidária, que é muito importante. Então, envolve abuso de poder, intimidação, prepotência. São estratégias utilizadas pelos agressores. Formas de bullying verbal, né? Insultar, ofender, xingar, colocar apelidos pejorativos, zoar. E eu já ouvi comentários assim, não, mas ele continuava com os agressores sorrindo, então ele gostava. Isso não é argumento para dizer que a pessoa gostava. Às vezes ela, por medo, dá risada, mas não está se divertindo. Né? Por medo de ser mais estigmatizada, excluída, fica perto do agressor. Além de outros fenômenos psicológicos de identificação com o agressor, etc. Mas não podemos nos enganar. Não é porque a criança ou adolescente está perto dos agressores que aquela criança ou aquele adolescente gosta daquela situação. Né? As agressões também podem ser físicas e materiais, bater, chutar, roubar, furtar. Então, às vezes, quando a criança aparece, né? Filho, por exemplo, chega em casa sem material escolar, sem dinheiro, a gente deve desconfiar. Às vezes a criança tem medo de contar, porque o agressor ameaça também, né? Se você contar, eu vou bater em você. Então, a gente tem que ficar atento aos sinais. Também pode ser psicológica e moral, né? A agressão, então, humilhar, zombar, irritar, isolar, chantagear, etc. Fofocas, que devido à estrutura, funcionamento machista, o machismo estrutural, muitas vezes acontece esse tipo de ataque mais frequente entre meninas, porque se estimula isso. Muitas vezes entre as meninas, mas é algo construído, há entre os meninos também, e devemos lutar contra esse tipo de agressão também, né? E também as agressões sexuais, abusos, né? Assédios, violência sexual de maneira geral.
finalmente ao cyberbullying, ou ciber, também se fala às vezes com essa pronúncia mais voltada para o português. O cyberbullying envolve a tecnologia, então, por exemplo, como eu disse, né, no tempo em que eu era adolescente não existia internet, então o bullying ele era agressivo, mas com a internet a agressão alcançou, tem um alcance muito maior, né? Por um clique você chega a milhares de pessoas, então tem um poder destrutivo muito grande. O comportamento dos filhos reflete a forma como os pais se relacionam entre si e com seus filhos no dia a dia. Não podemos jamais deixar de pensar isso, né? Como pais, como professores, somos exemplos, somos modelos que muitas vezes as crianças repetem, copiam e seguem. Então, em geral, as pesquisas mostram que os agressores têm em suas famílias uma carência de relacionamento afetivo positivo, né? Então, em geral, entre os membros da família, os conflitos são resolvidos com base na violência. Esse é o registro de solução de conflitos, linguagem, agressão física, etc. E os pais dos agressores também têm um monitoramento, uma supervisão deficitária, né, do comportamento dos filhos, pois toleram comportamentos violentos dos filhos. Em geral, quem comete bullying tem necessidade de se sentir poderoso e dominar, necessidade de atenção, necessidade de sentir-se superior, né? Em geral, não sente remorso, não sente empatia, torna-se agressivo com facilidade, gosta de maltratar e de fazer outras pessoas sofrerem. E as pessoas agressoras, né, as crianças e os adolescentes que cometem bullying têm grande risco de depressão e isolamento social e também de, na vida adulta, entrar em conflito com a lei e se envolver em situações de violência, de agressão, porque acaba se familiarizando com esse tipo de funcionamento. Então, se nós quisermos adultos mais felizes, saudáveis e se quisermos diminuir a violência no mundo, temos que pensar nessas questões todas, né? A pessoa que comete bullying tem baixa tolerância à frustração, tem dificuldade para se adaptar e seguir regras, não respeita a autoridade ou tem pouco respeito à autoridade, é impulsivo, né? É impulsiva a pessoa que é agressora, né? Que se torna um bully. Tem comportamento antissocial e é cruel com animais. Não existem características que definam o grupo das vítimas de bullying, né? Mas as pesquisas indicam alguns traços de personalidade que aumentam a vulnerabilidade. Segundo o pesquisador sueco Dan Owens, que é especializado nesse tema, crianças que são vítimas de agressores, né, de bullies, costumam ter algumas características, por exemplo, ansiedade, insegurança, muita cautela, baixa autoestima, tem dificuldade para se defender, para reagir ao serem atacadas. Em geral, como tem a questão do poder, são mais jovens que os seus perseguidores. Tem poucos amigos, né? Tem uma destreza social precária. E, em geral, né, as vítimas são crianças super protegidas pelos pais. Por isso que a superproteção é ruim. Também por isso, né? E os pais, nós não estamos julgando os pais. Mas é importante que nós tenhamos consciência disso, né? Porque o pai que super protege, ele acha que ele está poupando a criança, mas ele está impedindo que a criança aprenda a resolver o problema sozinha. Então, se a criança é como se ela pensasse assim, não é consciente, né? Em geral não é consciente, às vezes até mas
Ah, eu sou incapaz porque meus pais fazem tudo pra mim, então é porque eu sou incapaz. Ou então também tem a situação em que os pais, como os pais resolvem tudo pela criança, quando ela se vê numa situação em que ela precisa resolver sozinha, ela não sabe. Então ela tem pouca destreza social e duvidam das próprias habilidades. Nesse contexto do bullying também tem as testemunhas ou espectadores, a plateia, né? O agressor ele gosta da plateia, ele quer ter essa plateia. Mas as crianças não gostam de ver a agressão, o bullying em ação. Mas, contudo, estudos mostram que 70% dos alunos assistem ao bullying nas suas escolas. E na maioria das vezes são várias testemunhas. Né? Quando a criança assiste uma situação de violência, de bullying, ela fica confusa, agitada, com medo. E o silêncio é um incentivo ao bullying. Então o agressor ele ameaça para que as testemunhas fiquem em silêncio. E como se pode quebrar esse silêncio? Esse silêncio pode ser quebrado com a garantia às crianças, né, de um espaço seguro para elas poderem falar também. Dar segurança e apoio quando elas decidem defender os colegas e contar, relatar aquilo que acontece. Então nós precisamos deixar bem claro sempre para os filhos, para os alunos, que eles podem nos procurar e falar conosco. Quem pratica bullying tem, né, agora vamos falar um pouco das consequências. Quem pratica bullying tem grande probabilidade de se tornar um adulto com um comportamento antissocial ou violento. E pode, inclusive, vir a adotar atitudes criminosas, delinquentes. Quem sofre, por exemplo, resiste e se recusa a ir à escola. Então, quando a criança começa a falar, eu não quero ir para a escola, ou até mesmo inventar uma dor. Sempre que a criança diz que está com um tipo de dor, que está sofrendo alguma coisa, algum tipo de sofrimento, a gente deve sempre verificar, deve sempre checar, né? Primeiro porque a criança pode de fato estar doente. E também porque é importante, né, verificar. Assim, às vezes, se não é uma doença, pode ser que a criança esteja sendo vítima de bullying. As sequelas podem durar até a vida inteira. Não necessariamente, mas é importante termos a consciência também da seriedade. Então a criança pode apresentar queda no desempenho escolar, depressão, insegurança. Se quisermos evitar as consequências mais trágicas, precisamos intervir o quanto antes. E quando a intervenção é precoce, os resultados são positivos. Quem testemunha, né, as testemunhas, os espectadores também sofrem, sentem-se indefesos, confusos, ansiosos, intimidados. Sofrem em silêncio porque tem medo, então tem todo aquele sofrimento interno, mas não compartilham, não falam com ninguém. O aprendizado também é prejudicado e pode também vir a sofrer bullying. O bullying, portanto, ele produz uma interferência drástica no processo de aprendizagem e socialização. Em casos mais graves, quando a violência é intensa e contínua, o desfecho pode ser, infelizmente, o suicídio ou o homicídio, e às vezes o homicídio seguido de suicídio. É bem grave, né? E existe um ciclo também, né, às vezes a testemunha depois se torna vítima, a vítima depois se torna agressora. Então é um fenômeno humano bastante complexo. Bem, portanto, há essa alternância de papéis, né? Que é o que eu disse. Então, a vítima, em um momento, aquela criança, aquele adolescente é vítima, depois se torna agressora, depois testemunha. E vamos lá, mitos e fatos sobre o bullying. Já falamos algumas coisas aqui, vamos resumir. As pessoas já nascem bullies? Não, é um comportamento aprendido, portanto pode ser mudado. Se eu contar para alguém só vai piorar. Não, os estudos mostram que o bullying cessa quando adultos
com autoridade, colegas se envolvem. Reage e devolva as ofensas ou pancadas. Isso, infelizmente, alguns pais falam. Se você apanhar na escola, você bate. Porque se você chegar aqui e não tiver batido, vai apanhar aqui também. Isso é um erro gravíssimo. Gravíssimo. Né? Porque a criança tem que aprender a se defender, mas não dessa forma. Tem que se defender como? Buscando o auxílio de adulto com autoridade. Revidar geralmente piora o bullying e aumenta o risco de sério dano físico. E a gente não quer isso para os nossos filhos, nem para os nossos alunos. É um problema escolar, só os professores devem tratar. Não, é um problema social, todos podem ajudar. É apenas uma fase normal, eu passei por isso e meus filhos vão passar. Também não é um comportamento normal, muito menos aceitável socialmente. Então é extremamente prejudicial. Alguns dados, né? O bullying envolve já cerca de 30% dos estudantes brasileiros. As consequências extrapolam os limites da educação, alcançando os setores da saúde, assistência social, segurança. Faltam políticas públicas de combate ao problema. Os especialistas avaliam que os educadores e funcionários de escolas precisam de melhor formação, por isso que é necessário falar sobre isso. Né? A escola tem um papel muito importante. Quando não há intervenção efetiva da escola contra o bullying, o ambiente tende a se tornar contaminado por um clima de ansiedade e medo, afetando negativamente os estudantes. Então é importante que a escola, né, adote medidas que envolvam toda a comunidade escolar, contribuindo positivamente para a formação de uma cultura de paz, de não violência, né, com o emprego de comunicação não violenta. E o compromisso deve ser de todos. Né? O professor, por exemplo, pode ajudar explicando o que é bullying, avisando que a prática do bullying não será tolerada na escola, naquela sala de aula. Divulgar o bullying nas classes, estimular que os alunos avisem sempre quando algo desse tipo está acontecendo, valorizar e reconhecer as atitudes positivas dos estudantes na busca de soluções, demonstrar abertura para conversar sobre o assunto, escutando atentamente, acompanhar o desenvolvimento de cada aluno, dar oportunidade para que os estudantes criem regras de disciplina para a própria classe, então fazer os combinados, fazer rodas de conversa, conversar sobre as regras, né, aquilo que não vai ser tolerado, identificar possíveis agressores e estimular lideranças positivas, não lideranças violentas, né? Então, quando a gente estimula a formação de lideranças positivas, isso já é um fator também de proteção, de prevenção. Já tem uma liderança positiva, então o agressor não vai encontrar espaço para isso. Então, às vezes, por exemplo, o representante de classe é um líder e o papel dele pode ter essa função também, protetiva. Interferir o quanto antes nos grupos para quebrar a dinâmica desse fenômeno. Também incentivar e apoiar relações familiares positivas. Retomando também o conceito de bullying, há bullying quando as agressões físicas ou psíquicas são repetitivas e intencionais contra a mesma pessoa. Tem aquele alvo que é sempre o mesmo. Não há motivo, então não tem motivação justificável, né, e é intencional. Há desequilíbrio de poder, então o agressor é maior, mais velho e procura uma vítima mais frágil, geralmente então tem mais força física, etc. E as vítimas podem sofrer medo, angústia, opressão, humilhação, terror. Se for pontual, casual, não é bullying. Tem alguma agressão pequena lá que a criança ainda está aprendendo os limites e logo depois elas já estão brincando. A gente tem que ensinar, isso não pode, dar as regras e aí para e não tem repetição. Se tem um motivo, né? Por exemplo, disputar eu quero esse brinquedo, é um motivo mais, né, mais pertinente ao contexto infantil, e aí nós ajudamos, mediamos esse conflito e nessa situação podemos até demonstrar que o conflito pode ser solucionado de maneira positiva, sem violência,
Então, por exemplo, você fica 10 minutos com um brinquedo e você fica 10 minutos com um brinquedo. Né? O brincar é entre iguais, então não tem aquela simetria de poder. Um mais velho, o outro na vítima mais jovem, o agressor é mais forte, ou é mais alto. Os papéis se alternam, né? A criança hoje é vítima, na semana seguinte, quando essa alternância é só assim, não é permanente, né? Você fica um tempo como vítima. Hoje eu tô assim, é uma agressão mais, vamos dizer, uma agressão mais leve e não há uma fixação, né, de papel mais longa, a permanência do papel, né, de agressor mais longa no tempo. A gente intervém, mostra que a violência não é o caminho correto e aquilo cessa, né? A criança pode em outro momento ser vítima de uma agressão, mas aí a gente intervém de novo. E o sentimento é de alegria, todos se divertem. Há alguns apelidos que podem ser tem apelidos que não são agressivos, a criança pode gostar daquele apelido. Existem delegacias de crimes de informática, né? Então esses atos podem ser denunciados nessas delegacias, conselhos tutelares, no Ministério Público, na promotorias de justiça. É possível em algumas situações ingressar com ação por danos morais e materiais, juizados especiais cíveis, varas cíveis da Justiça Estadual, né, com assistência de um advogado ou defensor público. Em termos legais também nós temos como um documento importante de proteção à criança e ao adolescente o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa a proteção integral da criança e do adolescente. Então, por exemplo, no capítulo 2 do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, então ele diz respeito à integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, né? E que no artigo 18 é dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. É importante agir de forma rápida e coesa, por isso que é importante compartilhar informações. Então todos que trabalham naquela escola tenham um comportamento coeso e que faça sentido. Todos, né, não, é muito ruim se um professor tolera e o outro não. Todos têm que ter a postura de não tolerar, para não enviar mensagens sociais equivocadas, né, de que um problema pode ser resolvido de maneira violenta, ou até mesmo os professores resolverem seus problemas de maneira violenta. Isso é muito ruim. O trabalho em rede é importante, né? Então profissionais da saúde, da educação, da assistência social, do direito, na saúde, médicos, psicólogos, enfim, interagirem e adquirirem o máximo de conhecimento possível sobre o bullying. Somente assim nós podemos resolver o problema. Também trabalhar com a educação em valores, gentileza, ética, cooperação, né? A construção de vínculos afetivos sólidos, como amizade, a capacidade de escuta atenta e respeitosa. Isso muitas vezes não acontece. Quando nós escutamos outra pessoa, e não é só psicólogo, né? Qualquer um de nós, temos que deixar de lado o celular, deixar de lado qualquer outro problema e escutar atentamente de maneira respeitosa, realmente estar lá para ouvir a pessoa. Então, lealdade, né, solidariedade, valores. Pensar sempre nesse convívio importante, né? O eu com os outros. E estimular ações que valorizem esses fatores, né, protetivos, estimular ações que concretizem esses valores fundamentais de convivência. No dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e também é o Dia da Luta Antimanicomial. E o dia 2 de outubro é o Dia Internacional da Não Violência, né, em homenagem a Mahatma Gandhi, que é a data do nascimento dele. O Gandhi é uma referência unânime em métodos e disciplinas promotoras de transformação
política e social sem o uso da violência. Bem, essa foi a aula, então os recursos, as referências que eu utilizei são estas, né? Sponville. O Sponville é um filósofo de quem eu gosto muito. Maria Teresa Maldonado, Débora Carpenter e Christopher Ferguson. Jornal Valor Econômico, Ana Beatriz Barbosa Silva, né? Bullying, mentes perigosas nas escolas. É isso, pessoal. Espero que vocês fiquem bem. Até a nossa próxima videoaula. Tchau!